Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 16, o versículo 18. Uma promessa do Senhor, dando a certeza da vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que grão é esse? Veremos hoje a parábola do grão de mostarda, que está registrada em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que grão é esse, hein? O nosso padrão de sucesso é sempre baseado no poder, no luxo, na força, na fama. É por isso que muitas vezes nós não entendemos a visão do reino de Deus ou somos pessimistas quanto à nossa visão do reino de Deus. Quantas vezes nos sentimos fracos diante das fortalezas humanas e nos esquecemos de que o método de Deus é outro, é diferente. Deus fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, lá em Coríntios. Esse é o grande ensino dessa parábola. Existe semente menor que a do grão de mostarda, mas Jesus estava usando uma expressão, uma linguagem bem conhecida do povo judeu. O povo judeu, quando eles queriam falar que algo era pequeno, lá na Palestina, e eles então usavam essa expressão, pequeno como um grão de mostarda. E quando Jesus usou essa expressão, ele estava falando de uma maneira que todos ali entenderiam, porque era bem conhecido a mostarda, o grãozinho da mostarda. E também Jesus usou o grão de mostarda, falando lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, falando sobre a fé. Se tivermos fé como um grão de mostarda, então mostrando o tamanho, pequena semente. E na Palestina ali era bem conhecida. E Jesus contou duas parábolas para falar sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Ele contou essa do grão de mostarda e a do fermento. A primeira mostra o crescimento do reino em extensão e a outra vai descrever a intensidade desse mesmo crescimento. Uma semente é algo frágil, parece simples, né? E frágil. E a mostarda é um tipo de hortaliça e sua semente pequena, seu grão pequeno, quando plantado, ela cresce e se torna uma árvore frondosa e cresce até mais ou menos a altura de 4 metros. E os seus ramos, os seus galhos
por ficarem bem altos, eles abrigam os pássaros, vêm e fazem ali ninhos, então serve de refúgio. Uma pequena semente plantada, os dedos do agricultor talvez não é muito grande para o tamanho do grãozinho, da semente. Ele planta e é um verdadeiro milagre, aquele pequeno grão, aquela pequena semente crescer, se tornar uma árvore frondosa, que exerce uma influência benéfica ali ao seu redor, benéfica e positiva. O que Jesus quer ensinar com essa parábola do grão de mostarda? Primeiro, o reino de Deus é vida, ele tem vida. Segundo, o início do reino de Deus pode parecer pequeno. Quando Jesus falou aos seus discípulos ali, parecia algo tão pequeno. 12 discípulos ele escolheu, que após a sua morte, a sua ressurreição, esses poucos discípulos começaram a testemunhar, a falar de Jesus em Jerusalém, depois foi Samaria, depois foi Judeia e chegou aos confins da terra. Aqueles discípulos, alguns deles pescadores, puseram o mundo em chamas com a mensagem de Jesus, proclamando Jesus Cristo, e essa mensagem chegou até nós, hoje proclamada em várias línguas, e Jesus estava iniciando ali com eles. Era uma pequena semente, mas que um dia se tornaria uma árvore frondosa. O reino de Deus parece ter tido assim um início modesto, humilde, pequeno, mas iria provocar um impacto no mundo todo. Seus galhos abrigam outros, ou seja, outros povos que viriam também a fazer parte do reino de Deus. As aves, quando Jesus fala que as aves vinham aninhar-se ali nos seus ramos, então está se referindo aos povos não judeus, aqueles que não estavam ali junto de Jesus, mas que se tornariam parte do reino de Deus. Hoje, a Igreja do Senhor Jesus cresce, se fortalece e abriga as pessoas de povos, nações, raças, de todos os lugares. E Jesus mostrou isso aos discípulos. Estamos lançando uma pequena semente, princípios do reino de Deus. Somos semeadores. Não devemos desanimar. Existem ainda muitos povos, muitas nações que ainda estão longe do abrigo, da sombra oferecidos pelo reino de Deus. E não podemos entender como uma pequena semente jogada na terra, plantada, pode produzir uma árvore frondosa. Mas Deus sabe, apesar das dificuldades, apesar das lutas, das tentativas do inimigo querer destruir o reino de Deus, ele jamais será abalado. E nem a sua igreja, como diz Jesus Cristo em Mateus 16, 18.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor Jesus. Vejam bem, não estou falando de denominação A, nem denominação B, ou C, ou D. Eu estou falando do reino de Deus e da igreja do Senhor Jesus, que se compõe de todos aqueles que foram salvos, tiveram as suas vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que está vivo para todos sempre, todos aqueles que estão selados com o Santo Espírito, esses fazem parte da Igreja de Jesus e do reino de Deus. E a mensagem é proclamada, porque o reino crescerá, falou Jesus, e o reino cresce ainda, porque Jesus ainda não voltou. Então o reino cresce até ser o maior dos reinos, quando, como diz Apocalipse, o reino se tornou de Cristo, o Senhor, quando ele voltar em seu poder e glória, um novo céu, uma nova terra, e o reino de Deus será o maior de todos os reinos. Então a bênção de Deus é poderosa sobre aqueles discípulos e sobre nós também, que nos esforçamos para o crescimento do reino, do seu reino. E o reino de Deus é refúgio para todos os que são salvos por Jesus, que ali se abrigam em todo o mundo. Quando ele cresce entre a humanidade, quando o reino cresce, quando o reino se torna frutífero e enorme, o reino faz justiça, liberdade, respeito à lei, ao direito do próximo. E a parábola do grão de mostarda nos ensina que precisamos trabalhar para que a obra cresça, porque a semente tem de ser plantada. O horticultor teve que pegar a semente e plantar no solo. Então não precisamos nos preocupar se o início for modesto ou quase insignificante. O grão de mostarda também é pequeno. Devemos ter fé, porque ela germinará e crescerá. O Senhor do reino está regendo todas as coisas. Podemos não entender agora, podemos não compreender como o reino está crescendo, mas ele está crescendo. E poderemos ter certeza que o reino será útil a todos os salvos por Jesus, que dele fazem parte, e aos demais que ainda virão se abrigar nos seus ramos. Somos frágeis, mas a mensagem é poderosa. Jesus encoraja os seus discípulos a perseverarem. Eles estavam iniciando, mas um dia ele, o Senhor, voltará e todas as coisas se farão novas. Com olhos da fé, somente aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm os olhos da fé, podem e ainda poderão contemplar o seu domínio ontem, hoje e para sempre. O Senhor está atuando na terra até o fim dos tempos. Vamos ser agentes e instrumentos usados por Deus
para a expansão desse reino, cujo Rei é Jesus Cristo, o ressurreto vencedor. Ó Deus, que sejamos testemunhas, que sejamos plantadores da tua palavra, da semente que é Jesus Cristo, e levarmos aos corações esta mensagem do reino de Deus, que estejamos trabalhando e espalhando este reino para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.